Fer, pode começar, tá? Oi, pessoal, bom dia. É o pessoal que está matriculado na disciplina de didática. Eu sou o professor Fernando Lourenço. Eu, eu tenho algumas disciplinas no curso de Ciências Biológicas, que é a microbiologia, parasitologia, imunologia, que vocês devem entrar em contato aí lá pelo quinto e sexto período. O professor Gustavo, nós trabalhamos com essa disciplina aqui no curso de Ciências Biológicas, com momentos síncronos e assíncronos. Espero que vocês tenham um bom aproveito na disciplina, que sejam bem-vindos, que embora essa disciplina ela seja à distância, né, nós temos momentos assim de bastante diálogo, né, vocês vão ver que as atividades elas são bem as próprias avaliações elas são bem criativas, elas vão permitir aí vocês aprenderem formas diferentes de aprender com avaliação. Né? Então, acho que é uma característica dessa disciplina. Aí eu queria falar rapidamente um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em licenciatura de Ciências Biológicas, e eu tenho a formação aí na área de imunologia, tenho uma especialização que eu estou terminando em educação tecnológica, e trabalho também com projetos relacionados à parasitologia, né? E aí, hoje, né, a proposta aqui é nós apresentarmos aí a nossa disciplina, como que vai ser o funcionamento dela, como que ela vai ser feita aí durante esse semestre, né? Então, quando a gente vai falar da disciplina de didática, né, o que nós vamos esperar dessa disciplina? Né? Um aspecto importante é que os alunos que cursaram a disciplina conosco, que eles procuram entender aí os principais conceitos relacionados à dimensão didática dos processos de ensino-aprendizagem, né? Então, faz parte da vida do professor, a gente, de professores e futuros professores, a gente ter essa dimensão da importância da didática, de perceber essa dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, né? Aí, seguindo, né, os objetivos da disciplina, né, então a gente espera, assim, que haja uma compreensão dos saberes mobilizados nas ações de ensino, né, a gente vai ter atividades que vocês vão se colocar, né, além de aprender em relação à parte digamos assim, teórica, né? Vocês vai ter atividades que vocês vão se colocar, assim, através das experiências que vocês tiveram aí, desde a trajetória de vocês, educação básica até hoje, né? E vão pensar e refletir sobre possíveis práticas de ensino que vão potencializar a aprendizagem de vocês, né? Então, nós vamos ter aí algumas metodologias que nós vamos utilizar. O professor Gustavo vai explicar deles, eu vou explicar as minhas mais para frente. E assim a gente consegue então pensar assim na biologia e nas ciências, né, como possibilidades assim da gente atuar de uma maneira bacana que foge um pouco dessa visão mais tradicional do ensino, da aula expositiva e assim por diante, tá? Então, como que vai ser a estrutura e funcionamento da disciplina, né? Então, nós vamos ter momentos síncronos, né? Nós já temos datas aí de momentos síncronos que vai estar disponível para vocês lá no Moodle. Esses momentos síncronos que nós estamos tendo aqui agora, eles vão ser gravados e disponibilizados para vocês. O Moodle, ele é a plataforma de referência na universidade, nosso ambiente virtual de aprendizagem, e que todas as nossas atividades de estudos vão ser por lá, né? E aí, uma maneira da gente, o professor Gustavo, a gente conseguir estar em contato com vocês, além do e-mail, do Moodle, né? Seria a possibilidade de a gente ter aí o grupo do WhatsApp da disciplina, que a gente deve criar, para que vocês interajam conosco, tirem dúvidas enfim, possam caminhar, né, e estar em contato conosco, né? E presencial também, né? Nós estamos retornando aí no presencial, então é possível vocês nos encontrar nos horários de atendimento que está disponível lá no plano de ensino de vocês, que já deve estar aparecendo lá no Siscad.
O professor Gustavo colocou aí as datas, né, dos momentos síncronos. Os momentos síncronos eu acho que é muito bacana, porque é uma maneira da gente trocar as nossas experiências, é um momento da gente refletir sobre a nossa formação, enquanto licenciados ou licenciandos em ciências biológicas, né? Então, nós temos datas aí dos dia 12/2, 25/3 e 7/5, onde a última data é uma socialização da atividade final que vai ser mencionada agora mesmo, tá? Aí, nós temos essa disciplina dividido em 4 módulos temáticos, né? Esses módulos, então, eles vão trazer os principais conceitos e conhecimentos relacionados à didática. Nós temos aí, então, datas bem delimitadas para o funcionamento desses módulos. Aí, professor Gustavo, eu vou deixar para você falar o módulo 1 e 2. Logo em seguida, eu sigo com o módulo 3 e 4 em relação à estrutura, pode ser? Ou você quer que Não, eu fale? perfeito, perfeito. Pode deixar. Eu falo do módulo 1 e 2, aí quando falar do 3 e 4, aí você retorna, beleza? E a Gabriela criou já um grupo do WhatsApp. Aí se você puder adicionar a gente, Gabriela, ou pelo menos eu, que aí eu adiciono o professor Fernando, tá? Ótimo. Só que aí você precisa me colocar na função de administrador, tá? Para poder adicionar o professor Fernando. Aí tá meu WhatsApp. Beleza? E eu acho que você criou de princípios evolutivos também, né, Gabriela? Você poder me adicionar também no de princípios evolutivos, porque no dia lá da atividade síncrona eu não consegui pegar. E agora não, a gente não tem isso gravado mais, o chat, sabe? Bom dia. Bom Pode dia. deixar, eu já adiciono nos dois. Ai, perfeito. Obrigado. Obrigado, viu, Gabriela? Bom, pessoal, eu vou ficar com vocês. Assim, eu e o Fernando a gente trabalha junto, mas a gente, em virtude da natureza organizativa, a gente tem uma parte da disciplina eu fico mais responsável e a outra parte é o professor Fernando, tá? Só que a disciplina é ofertada por nós dois simultaneamente, tanto é que as atividades síncronas a gente faz em conjunto. É mais para poder facilitar a questão de correção, devolutivo e tudo mais, né? E vocês terem uma referência de qual professor procurar, né? Então, no módulo 1, módulo 2, basicamente as atividades estão organizadas por mim. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao módulo 1 e módulo 2, vocês encaminhem para mim. Quando iniciar o módulo 3 e 4, aí é o professor Fernando. Para as atividades síncronas e a atividade final, aí nós dois, certo? É mais para facilitar mesmo o desenvolvimento da disciplina. É mais para tornar mais didática a organização, né? Então, essa metalinguagem da didática com a organização da disciplina. Basicamente, eu vou ficar com vocês no módulo 1 e 2. O módulo 1 se inicia hoje, né? E finaliza dia 5 de março. E o módulo 2 se inicia dia 6 de março e finaliza dia 26 de março. Certo? Basicamente, no módulo 1, a gente vai entender o que é didática, qual é o campo de atuação. E aí tem um texto lá no Moodle da disciplina, no módulo 1, tem um texto que trata dessa questão, e aí esse texto trabalha algumas situações cotidianas no qual o termo didática aparece. Então, as diferentes formas a gente tem de didática, inclusive a dimensão interdisciplinar que essa área do conhecimento pode ter, certo? Além desse texto de base, também tem uma videoaula, certo? Disponível, que é bem curtinha, que trata da questão. O módulo 2, por outro lado, a gente vai discutir essas questões, né, a questão histórica, tendência atual, conhecimento, saberes e competências, mas na perspectiva do ensino-aprendizagem, ou ensinagem-aprendizagem, né, que é o termo mais utilizado atualmente, e na perspectiva relação professor-aluno, certo? Então a gente vai entender como é que funciona esses dois sujeitos do processo e de que maneira essa relação, né, entre a ação de ensinar-aprender com os sujeitos, né, professor-aluno, como que isso se processa de fato. Para isso, você pode passar o próximo, Fer, por favor? Para isso, a gente vai ter. Estão previstas 4 atividades avaliativas, tá? Esse material que eu falei para vocês dos textos e dos vídeos, eles estão dentro da própria atividade avaliativa. Então, tem as instruções lá bonitinho que precisa ser feito. Claro que qualquer dúvida vocês podem mandar via Moodle, mas talvez via WhatsApp seja mais rápido se vocês tiverem alguma dúvida, certo? Então, para o módulo 1, estão previstas 2 atividades avaliativas. Ambas vocês podem fazer a postagem até dia 5 de março, tá? Já está aberto lá, pode fazer antes também, mas a data limite é 5 de março. Na atividade 1, vocês vão elaborar um texto argumentativo a respeito da questão, né, da didática, dos conceitos de didática e tudo mais.
E na atividade 2, vocês vão elaborar, considerando a experiência de vocês enquanto sujeito de aprendizagem, ou mesmo se algum de vocês tiver experiência em sala de aula, né? Vocês vão contar para a gente a trajetória de vocês em relação às experiências que vocês vivenciaram sobre a didática. E aí vocês devem ilustrar essa atividade com imagens, por exemplo, da escola que vocês estudaram, de alguma atividade de campo que vocês fizeram, certo? Ah, mas eu não tenho nenhum registro da minha época de escolarização, né? E talvez também na faculdade vocês não devem ter tido, porque a maior parte das aulas que vocês tiveram... Na verdade, a turma de vocês não teve... Vocês tiveram, acho que um semestre, né? Uma semana de aula só, né? Presencial, alguns de vocês aqui. Mas vocês podem, por exemplo, eu não tenho foto da escola que eu estudei, mas você pode obter essa foto da escola na internet, mas na medida do possível é legal vocês trazerem fotos do acervo de vocês, tá? Então vocês vão contar essa história das relações que vocês tiveram com experiência, com metodologias de professores e tudo mais, e ilustrar com imagens de vocês, certo? Então veja que o primeiro texto vocês vão fazer uma dissertação. Então vocês vão escrever um texto que vocês vão trazer os argumentos da didática e tudo mais, que pode usar como base o texto, né, de referência de leitura, e o segundo vocês vão contar uma história pra gente, que é a história de vocês, certo? No módulo 2, que se inicia dia 6 de março, a gente vai trabalhar essas questões do professor-aluno e ensino-aprendizagem, ensinagem-aprendizagem. E aí vocês vão elaborar uma atividade que se chama Minuto Lumière. Eu acho que eu vou até abrir. Fer, eu acho que eu vou compartilhar a tela Moodle, né? do Moodle, tá? Ótimo. Eu vou fechar aqui então. Beleza, porque eu acho que vai ser melhor. Deixa eu só abrir aqui. Peraí, para não perder o... Enquanto você vai abrindo, eu vou comentando os aspectos importantes, assim. Então, pessoal, eu acho assim, a disciplina é à distância, então, assim, a experiência que a gente tem tido ao longo dos semestres sabe aquela necessidade do aluno se organizar, no sentido, assim, de ter recorrência para entrar sempre no ambiente virtual, se organizar para os estudos, ter persistência e organização ao elaborar as atividades, porque esse modelo, né, ele exige uma autonomia de vocês, exige uma organização, né? Então, é algo importante da gente mencionar aqui, porque o sucesso de vocês na disciplina vai depender muito de como vocês vão se organizar nesse modelo à distância. Então, vocês vão ter diversas experiências de ensino ao longo da graduação, e uma delas é dentro dessa disciplina, né? Então, é importante que vocês se organizem para fazer as atividades, não deixar para a última hora, né? E ter persistência e ter vontade de aprender, né? Através das leituras das atividades propostas. Bom, pessoal, eu abri aqui o Moodle da didática, então ele está organizado da seguinte maneira. Espera aí que aqui, deixa eu só ir lá no Moodle. Então, vocês vão rolar aqui a página, tem a apreciação da disciplina, né? A hora que vocês entrarem aqui, tem o plano de ensino, que é o plano de ensino do Siscad, tá disponível aqui. As datas da atividade síncrona com o link, mas a gente já enviou para vocês por e-mail. O fórum de dúvidas, que vocês podem postar dúvidas aqui também. E aí, uma aba com a apresentação do professor Fernando e uma aba com a minha apresentação, que eu falo um pouco mais sobre minha formação e tudo mais, é a mesma coisa do professor Fernando. O módulo 1, então tem aqui as atividades, a hora que você explica uma atividade 1, tem aqui, né, a descrição da atividade, que vocês têm que escrever, né, vocês vão escrever um texto que tenha 25 e 30 linhas, ele deve conter a informação do módulo e um título, e aqui a questão de formatação, tá? Tudo isso aqui é considerado para avaliação, certo? Então, essa questão do tamanho do texto, o texto ter título, né? Ele fazer referência às informações do módulo e seguir essa formatação aqui. Aí tem um vídeo que eu falei para vocês e um texto em PDF, que é o que é didática, certo? Isso na atividade 1. Na atividade 2... tem aqui, né, a partir da leitura do texto e vídeo, vocês vão apresentar uma narrativa ilustrada com fotos de sua trajetória em educação básica superior,
na qual suas experiências com as diferentes dimensões da didática sejam apresentadas, tá? O texto deve ter no mínimo 30 linhas, aí também tem a questão de ter um título, né? E é necessário ter a ilustração, porque a proposta é que vocês façam uma narrativa ilustrada e a formatação do texto, certo? Para o módulo 2, que aí é essa parte da questão do ensino-aprendizagem, professor-aluno, o Minuto Lumière. Então, o Minuto Lumière tem um texto de base aqui que fala da questão da relação professor-aluno, né, e do ensino-aprendizagem que vocês devem assistir, bem como no final aqui de todo esse material tem o texto de referencial teórico, tá? Que dá um apoio para isso. Tem uma videoaula sobre Minuto Lumière, mas basicamente Minuto Lumière é um vídeo que não tem edição nenhuma. Peraí, pessoal. Tá aparecendo para vocês tudo normal, né? Tá legal. Certo, aqui no OBS também. Bom, é um vídeo curto que você pode filmar no celular mesmo. Toma cuidado de usar sempre o celular na horizontal, tá, gente? Na hora de filmar, porque se você faz isso aqui na vertical, você perde um pouco dessa impressão de filme, tá? Então, o ideal é colocar assim na horizontal. É um vídeo que não tem corte. Se possível, vocês devem retirar a sonorização, tá? Então, é um vídeo sem sonorização, sem corte, sem edição. E aí vocês vão representar algum tipo de situação que envolva ou ensino-aprendizagem, a ensinagem-aprendizagem, ou a relação professor-aluno. Certo? Essa videoaula que está disponível aqui, ela detalha um pouco mais. E aí eu queria apresentar um dos vídeos só para vocês terem uma ideia como que é a estrutura, né, narrativa. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Espera aí, deixa eu ver como... Deixa eu ampliar. Tá aparecendo em tela cheia para vocês, né? Tá. Então, espera que eu vou colocar. Bom, pessoal, vejam que esse, no caso, ele tem uma estrutura narrativa livre, né? No caso do Minuto Lumière que vocês vão fazer, ele tem que ter uma relação com ensinagem e aprendizagem ou com o professor-aluno, certo? Mas vejam que é um vídeo sem corte, vocês podem perceber que toda a gravação foi feita num único plano, né? E aí você tem os elementos se movimentando dentro do enquadramento. Essa estrutura se remete à origem do cinema, né? Que o cinema ele foi... não é inventado, na verdade, os precursores do cinema foram os irmãos Lumière, e eles trabalhavam com câmeras muito longas e eles não tinham como filmar grandes trechos, né? Pela própria questão das limitações tecnológicas. Então, a câmera ficava parada e geralmente eles faziam filmes, né? Que tinham duração aí de 1, 2, 3 minutos no máximo, certo? Então, a ideia é justamente utilizar essa origem do cinema para vocês produzirem um dispositivo que pode ser utilizado como a atividade avaliativa, certo? Além desse Minuto Lumière, eu sugiro alguns outros aqui no ambiente da disciplina. Tem um que eu fiz essa especialização que o professor Fernando está fazendo em Educação e Tecnologias, eu também fiz. E aí uma das disciplinas que eu fiz uma das avaliações era o Minuto Lumière, e aí eu coloquei uma que eu tem o vídeo aqui, tem a Janet, tá vendo, Fer? Nesse vídeo, tadinha. Que eu fiz tentando ilustrar essa questão, né? E aí, a segunda atividade avaliativa do módulo 2... Espera um pouquinho que tá abrindo aqui.
Também tem essa atividade, tem um segundo vídeo, tá? Um segundo vídeo aula, um segundo texto. E aqui vocês vão fazer uma apresentação de slides, tá? Essa apresentação de slides, vocês precisam ilustrar a questão do papel dos sujeitos da aprendizagem, né? Que é o professor-aluno, e na relação pedagógica do ensino-aprendizagem, certo? E aí vocês podem apresentar nessa sequência de slides tanto fotos de vocês quanto desenhos, tá? Mas de qualquer forma tem que ser autoral, ok? Então vocês vão fazer uma apresentação de slides fundamentada não tanto no texto, mas mais na imagem, certo? Tomem cuidado com isso, porque já teve semestre de aluno colocar um monte de texto e o objetivo dessa atividade avaliativa não é esse, tá? A questão de produção textual já é contemplada no módulo 1. Então o módulo 2, a gente gostaria de avaliar vocês a partir de produções visuais, tá? Uma produção audiovisual e uma produção visual, que seria essa sequência de slides, certo? Pessoal, em relação ao módulo 1 e 2, alguma dúvida em relação às avaliações? Vocês podem colocar no chat. Todas são individuais, tá, Márcia, nessa disciplina. A gente não tem atividade em grupo, tá? Na disciplina de didática. O segundo encontro síncrono, Gabriela, vai ser dia 25/3, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu acho que eu vou parar aqui o compartilhamento, Fer, que aí você dá continuidade, beleza? Tá. Vou colocar aqui. E aí, pessoal, depois que o professor Gustavo apresentou os módulos 1 e 2, eu vou falar para vocês sobre os módulos 3 e 4, né? O nosso módulo 3, ele se inicia no dia 27/3 e encerra dia 16/4. Nesse semestre, né, nós vamos dar um olhar sobre as questões teóricas e práticas relacionadas aos objetivos, conteúdos, métodos, procedimentos, recursos e linguagens relacionados à didática. E aí, nesse módulo 3, um aspecto que eu vou trazer para vocês é leitura. Lá na Biblioteca Virtual da FTM, eu achei muito interessante um capítulo do livro de Didática Geral, que fala sobre a importância do professor saber selecionar e organizar os conteúdos. É uma habilidade super importante, é algo que faz parte da vida do professor de ciências e biologia. Então, nós temos assim diversos conteúdos dentro das ciências biológicas, e aí como que a gente vai organizar isso, né? Então, esse é um aspecto importante. Além disso, né, nós temos as metodologias de ensino, e aí um aspecto que eu vou tratar com vocês, que é bem atual, em relação a metodologias ativas, onde o aluno ele é o centro, né, digamos assim, do seu processo de aprender. E vou trazer um texto do professor Morin, e vamos trabalhar, né, essa relação importante que possa haver aí, e há, né, entre os conteúdos e os métodos, né, para a gente dar um olhar aí para essa dimensão da didática, né. Depois nós nos adentramos no módulo 4, né, então, formas de organização do trabalho na sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem, perspectivas articuladoras, considerando as dimensões humanas, técnicas e socioculturais nas práticas pedagógicas, né? Então, nós temos essa organização desses dois módulos. Aí eu vou explicar, para ficar mais claro, as atividades que nós vamos fazer nesses módulos. Então, no módulo 3, nós vamos fazer leitura, né? Como eu falei para você, leituras que vão sustentar, né, toda a parte teórica dessa disciplina, e como atividade avaliativa, se vocês vão elaborar mapas mentais. Né? Os mapas mentais é uma metodologia de avaliação e aprendizagem muito interessante, né? A gente trabalha muito com a criatividade, com a seleção de informação, com a relação entre conceitos, né? Então, é algo assim que vocês vão perceber que na hora que vocês forem elaborar os mapas mentais, vocês vão estar aprendendo, né, sobre as questões da didática, elaborando os mapas mentais, né? E nessa atividade, então, nós vamos fazer pontes aí para a elaboração desses mapas mentais
essa questão dos conteúdos, seleção de conteúdo, organização de conteúdos, né? E também as metodologias ativas para elaborar esses mapas mentais. A metodologia de elaboração de mapas mentais, vocês vão aprender isso através de um vídeo que vai estar disponibilizado para vocês lá no Moodle, tá bom? Depois disso, nós entramos no módulo 4, e aí no módulo 4, nós vamos, então, o que nós vamos fazer? Uma coisa que eu vou trabalhar com vocês nesse semestre são duas questões, né? Primeiro, qual que seria alguns aspectos, qual que seria essa questão da dinâmica do professor dentro da sala de aula, né? Como que ele vai agir nessa sala de aula, qual que é o papel dele ali na mediação do conhecimento, né? Então, vou trazer questões relacionadas a isso através de vídeos e texto. E esse semestre, especialmente, eu vou trazer para vocês para a gente discutir um pouco sobre estilos de aprendizagem, que eu acho que isso é super importante, né? É muito interessante, eu não sei se vocês percebem, essa maneira como vocês aprendem algo, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente não virtual. E aí a gente vai ter os nossos 5 sentidos, né? Eles são canais de aprendizagem, né? O ouvir, o ver, o escrever, o falar. Então, eu vou trazer um texto muito legal da minha professora do curso de especialização em educação tecnológica, ela é especialista nessa área, e aí é muito legal que ela traz todo esse conhecimento geral sobre como as pessoas aprendem, os alunos aprendem, né? Então, em cima disso, existe um teste que é feito, onde você acaba tendo uma autopercepção, digamos assim, um autoconhecimento de como você aprende. Então, eu vou trazer isso como uma medida assim, de autoconhecimento de vocês, assim, e através desse teste vocês vão perceber, né, qual a tendência assim, de estilo de aprendizagem que vocês vão ter aí no ambiente virtual. E acho que é bacana, assim, acho que vai ser uma contribuição. E aí, uma vez que nós vamos trabalhar essa dinâmica do professor da sala de aula e os estilos de aprendizagem, qual que vai ser a avaliação? Então, vocês vão produzir um texto sobre os conteúdos do módulo 4 e fazer esse teste relacionado aos estilos de aprendizagem. Então, essas seriam as atividades dos módulos 3 e 4, né? E aí nós temos essa dimensão da didática fechada, né, LG, nos 4 módulos. Exato. E aí, nós vamos ter uma atividade final. Aí, LG, você quer explicar essa atividade final? Posso. Que eu acho que é super importante, assim, gente, e para vocês realizarem. Bom, vocês perceberam que a gente tem 4 enfoques nessa disciplina, né? E aí vocês podem escolher um ou mais desses enfoques, e aí vocês vão fazer uma apresentação de 5 minutos no dia 7 de maio. O que consiste essa apresentação? Vocês vão relacionar uma experiência que vocês tiveram ao longo da vida de vocês com alguma das questões que nós discutimos. E aí refletir sobre essa experiência a partir da teoria. Então, por exemplo, vou escolher a relação professor-aluno. Então, vocês têm uma experiência de professor-aluno, e aí por exemplo, teve um semestre que o aluno contou que um professor fez uma atividade de campo. E aí refletir sobre a importância dessa atividade de campo, que na verdade aí você tem a relação professor-aluno, mas também tem a utilização de metodologias ativas, né? Então, aí o aluno fez uma reflexão sobre isso, o que significou essa atividade de campo, considerando a relação professor-aluno e a questão metodológica da didática. É importante que vocês, além do relato, vocês façam uma reflexão teórica sobre, certo? Que a ideia é que vocês terminem a disciplina e ressignifiquem as experiências, né? Porque a gente, lógico, né? Todos vocês passaram por um longo período de escolarização, né? De pelo menos aí 4 séries no Fundamental, mais 4 séries no Fundamental 2, mais 3 séries no Ensino Médio. Todos vocês passaram por isso, tá? Alguns passaram até por mais séries, né? Com a mudança, alguns tiveram 5 séries no Fundamental 1 e alguns de vocês até vivenciaram a educação infantil, né? Então, dependendo da situação, aí vocês tiveram aí de 11 a até 15 anos de escolarização anterior a estar na faculdade. Mas refletir sobre essas experiências, mas à luz de questões teóricas, certo? Pode, Márcia. Teve um semestre, lembra, Fer, que a Gabriela apresentou, ela trabalha numa indústria e ela foi indicada para ensinar algumas técnicas da indústria. E aí ela utilizou de metodologias ativas
para ensinar o pessoal. É. Foi super legal, pode ser, tá? Mas fora da faculdade. Acho que todo espaço onde vai permitir que você se vê assim como ator daquilo, né, ensinando, aprendendo, é válido, assim, no espaço escolar e não escolar, né, LG? Sim, foi bem É válido legal. Foi isso. bem legal. Porque essa situação de ensinagem e aprendizagem, ela ocorre a todo momento, né? O espaço formal, isso é esperado que aconteça, né? Porque a escola serve para isso e a faculdade também, né? É um ambiente de ensino, então é óbvio que isso vai acontecer, mas obviamente que fora da faculdade pode ser trazido também, tá? Seria até interessante até para mostrar que a didática ela existe em um monte de contextos, né? E não só o contexto escolar. E fora, gente, a gente que é professor e vocês futuros professores, a nossa formação começou lá atrás, né? Vocês vão, na hora que vocês forem fazer Isso. os estágios, vocês acham que vão ter essa perspectiva mais clara. A nossa formação começou lá, quando a gente escolheu aqui o curso de licenciatura, ou mesmo quem está em processo, assim, digamos, de construção disso, né, de saber se é isso que quer mesmo, né? Vocês vão perceber, assim, que a nossa trajetória é longa. Começou lá na escolarização, até a gente Isso. chegar na universidade. E todas as experiências, né, que nós tivemos se soma a esse momento, né? Por isso que Isso. acho que essa atividade, essa disciplina também resgata um pouco da nossa história, né, LG? Um pouco das Isso. nossas experiências, e a gente, a partir dos contatos que a gente vai ter ali com os conteúdos da parte teórica, a gente vai começar a fazer reflexões. E aí esse é o intuito de uma disciplina, você estabelecer pontes com aquilo que você vivenciou de uma certa forma, né? Então isso é interessante. Isso. E como o professor Fernando disse, né, o ser professor, vocês devem ver isso em algumas outras disciplinas, né, com uma abordagem mais pedagógica. O ser professor ele se inicia a partir do momento que a gente entra na escola, né? Então a gente vai se moldando o professor a partir de todo esse processo. E aí, claro, na universidade espera-se, né, quando você faz um curso de licenciatura, que é o caso aqui, que você comece a ter uma intencionalidade na sua ação. Claro que a intuição a gente sabe, né, Fer, que a intuição é importante para a gente que é professor. Muitas vezes a gente precisa, na hora da aula, fazer algum ajuste, mesmo no ensino superior, tá? Várias vezes acontece isso, por exemplo, já aconteceu comigo de estar muito quente um determinado dia e ser impossível dar aula na sala de aula e eu levar os alunos todos para a cantina, para a gente ter aula na cantina. Então, às vezes, você precisa fazer algum tipo, às vezes na aula prática, né? Porque eu trabalho muito com experimento em aula prática. E aí, às vezes, o experimento dá errado, porque, por exemplo, um experimento que eu faço na disciplina de princípios evolutivos é selecionar por inseticida. Dependendo da população que a gente utilize, a população é muito resistente e a gente não sabe que ela é muito resistente, porque a gente testa na hora da aula prática. E aí a gente usa um X de inseticida que geralmente mata metade dos indivíduos e aí não mata nenhum indivíduo. Por quê? Porque aquela população X que a gente está utilizando, que coletou, por exemplo, ela é resistente. Então, assim, a gente tem que lidar com essa situação, que é uma situação, ela é intuitiva, mas por outro lado, se a gente pensar toda a experiência que nós temos, anteriores, as leituras e tudo mais, ela é intuitiva mais ou menos, né, Fer? Ela é Isso. intuitiva, mas ela é baseada teoricamente, né? Então a gente age por instinto, mas na verdade esse instinto ele não é tão natural. Porque se você considerar tudo que você teve de experiência anterior e as leituras que você fez, as reflexões que você fez, uma tomada de decisão nesse sentido, ela não é só factual, né? Ela é construída ao longo da nossa história de ser professor, né? Então, acho que esses são alguns pontos, né? E a gente ficava aqui pensando também, né, Gil, você concorda comigo? Às vezes os alunos têm dúvida, não sei se eu quero ser professor, enfim, eu não sei, eu vou fazer uma pós-graduação. Gente, na pós-graduação, essa dimensão didática está presente. Está Sim. presente nas disciplinas, Então, quando você vai cursar e você vai apresentar algum trabalho, está presente da sua relação dentro do laboratório, da área que você vai atuar ali, entendeu? Então, eu acho legal, assim, a experiência que eu tenho tido está fazendo me refletir com alguns alunos nossos da biologia que foram para pós-graduação e vão ser futuros professores, porque mesmo indo para pós-graduação, nós podemos ser futuros professores, né? E eles falam que, ao entrar na pós-graduação, por exemplo, todo o conhecimento que eles tiveram no curso de Ciências Biológicas, que perpassa aí os estágios, enfim, a dimensão didático-pedagógica, isso tudo contribuiu, né,
muito mais, às vezes, do que aquela pessoa que nunca teve uma discussão de nada, né, em relação à didática, em relação a essa questão relacionada à dimensão pedagógica, que não é todo curso que tem, né, que tem essa abordagem que nós temos na licenciatura. Então, de qualquer forma, a formação ela é muito válida, né, e dentro da biologia, né, o nosso intuito mesmo, que os egressos, né, eles pensem lá na educação básica, né, que pensem nessa atuação como professor. E se porventura não atuarem, se forem para outras instâncias, isso está bastante válido, né? Dentro da formação também. Bom, eu só queria apontar uma coisa relacionada, porque às vezes vocês podem ficar assustados porque a disciplina tem atividade final dia 7 de maio, né? Essa disciplina, ela não tem problema com os feriados, tá, gente? Porque como ela é contínua, né? Como ela é à distância, então ela é contínua. E aí a gente tem as atividades síncronas que marcam, né, determinado ponto do ciclo da disciplina. Mas se vocês contarem, vocês vão ver que a gente tem 15 semanas de aula, que é o que é esperado. Como não tem feriado que corta, por isso que a gente consegue, digamos assim, encerrar a disciplina dia 7 de maio, tá? Então, assim, porque parece que, nossa, mas outras disciplinas tudo estão encerrando no final de maio, por que que essa vai encerrar tão cedo? Porque não tem a interferência dos feriados, tá? No andamento dela, tá? Então, assim, não assustem não, que geralmente, né, Feira, a gente sempre acaba a disciplina de didática antes das outras por causa dessa própria natureza da disciplina, certo? Aí, pessoal, assim, para a gente pensar na média das notas, né, cada módulo tem um valor aí de 10 pontos, né, então módulo 1, 10 créditos, o 2, o 3 e o 4, e a atividade final também tem 10 créditos. Com isso, né, nós temos uma média aí dividido por 5. Né? Então, é importante, assim, o pessoal fala assim, é tão interessante, o pessoal fala assim, vai lá, faz o módulo 1, 2, você vai, não faz o outro, não dá média. Não dá. Não dá, gente. Então, assim, tem que ser recorrente, assim, tem que ter o cuidado, né, de realizar as atividades, todas as atividades da disciplina, né? Então, é importante ter essa consideração e essa atenção, né, em relação aí às avaliações. Bom, em relação a essa questão de novas oportunidades de aprendizagem, o que acontece, né, gente? Qual que é a experiência que nós temos tido aí, né, LG, ao longo do semestre? Nós temos os prazos para a entrega das atividades avaliativas, e aí, né, vocês têm que se organizar, mas, assim, às vezes pode acontecer alguma intercorrência e conversar conosco, né? Sim. O módulo 1 e 2 com o Gustavo, 3 e 4 comigo, e aí vocês vão observar, né, que tanto eu como o professor Gustavo, né, a partir do momento que vocês interagirem ali nas atividades avaliativas, vocês vão receber feedback dessas atividades, né, então nós vamos pontuar ali aquilo que está interessante, aquilo que poderia ser melhor trabalhado, então é uma forma de aprender também, né. Isso. Então, é importante vocês ficarem atentos aí ao ambiente virtual de aprendizagem, e lá pelo WhatsApp também, vocês vão poder interagir, tirar dúvidas. Às vezes vocês estão lendo um texto, tem alguma dificuldade, pode marcar com o professor para tirar dúvida. E isso tudo no sentido assim, de que vocês aprendam o máximo possível dentro daquilo que é proposto dentro da disciplina. Muito bom. E aí nós temos nosso referencial teórico, né? Vocês vão observar que esse referencial ele já está disponível na sala de lá no Google, no Meet, né? Isso. No Meet, no plano de ensino também da disciplina, que também esses referenciais eles estão presentes. Então, nós temos aí uma gama assim, de materiais que vocês vão entrar em contato. Tem a biblioteca virtual da UFTM também, que tem livros de didática interessantes para estudo e aprofundamento. Só lembrando que lá no Moodle da disciplina tem o módulo biblioteca, que tem um monte de material em PDF, tá, para vocês, para além desses aí também, tá, gente? Então, fontes bibliográficas não faltam, né, Fer? E, gente, a importância da leitura, que é engraçado, né? Às vezes eu percebo, assim, na formação, os alunos vão passar pelas disciplinas, então, às vezes, eles ficam muito ligados na aula do professor, né? E o que é importante também, né? O professor, ele vai ali trazer
os conhecimentos refletidos, selecionados, né? Mas um aspecto que é super importante que eu vejo é a leitura, é entrar em contato com a leitura, aquela coisa sua, de você pegar um livro, um texto, esmiuçar, interpretar, refletir. Né? Então é interessante, além daquilo que a gente trabalhar com vocês nesses módulos, com textos, que vocês procurem se aprofundar também através das leituras ali, por exemplo, complementares da disciplina. Né? E eu acho que é importante esse lance da leitura, assim, de ler e estabelecer pontes com aquilo que está sendo trabalhado dentro dos módulos. Exato, né? E aí a gente acho que podia passar para eles a palavra, né, Fer? Essa é uma pergunta que ela vai ser contínua durante toda a disciplina, né? E aí, nesse primeiro momento, qual é o que vocês acham que didática é? O que didática significa? Vocês podem tanto tentar trazer aqui um conceito para a gente, ou vocês podem relatar uma experiência que vocês acham que tem a ver com a didática. Só para a gente ter uma ideia de qual é a percepção, a perspectiva que vocês têm dessa área. Certo? Então, essa é uma pergunta que a gente passa para vocês agora. O que é didática? E a gente gostaria, como a turma é pequena, acho que dá para todo mundo trazer pelo menos uma contribuição, tá, gente? Vocês podem escrever no chat, falar. Isso. Manda ver, Gabriela. Bom, eu acho que didática seria a forma, uma forma com que você passa um conhecimento que você tem para frente. Aí tem essas diversas formas aí que vocês citaram e ainda algumas outras. Certo. Muito bom. Quem mais? Eu acho que a didática ela pode ser muito relativa, né? Porque como vocês falaram, vem moldando ao longo dos anos. Quando eu entrei no curso, eu já estou sentindo um pouco isso, porque eu sempre estou comparando meus professores do ensino médio, do ensino fundamental, sempre comparo, sempre lembro, sempre reflito sobre, tipo, nossa, então quando ele falava isso, era isso que ele estava fazendo. E acho que por isso que é muito relativo, depende muito da experiência de cada um, porque ela realmente começa quando a gente entra na escola. Vocês falaram isso, assim, deu uma coisa assim na minha cabeça. É isso mesmo. Márcia, a gente comenta no final, tá, gente? Oi, eu ia falar o que a Maria acabou de falar, trazer esse conhecimento, esse saber passar o que você sabe, o que o professor sabe, para a atualidade, que agora está tudo muito dinâmico. A Maria falou o que eu pensei, assim, em relação de trazer novidades agora, o momento que a gente vive. Certo. Davi, só falta você. Você pode escrever no chat, tá? Se você se sentir mais confortável. Bom, pode falar, Gabriela, enquanto o Davi se prepara aí. Uma outra coisa que eu senti bastante diferença até a Márcia, ela acabou de falar, que às vezes você sabe sobre um assunto, mas você não sabe passar aquilo ali para frente de uma forma que a outra pessoa consiga entender e aproveitar. Isso eu senti que está sendo muito bem trabalhado no PIBID. E eu já tive uma melhora assim, bem significativa quanto a isso. Ótimo. Bom, Davi. Ele escreveu arte de transmitir o ensinamento. Você quer dar um exemplo, Davi, do que você chama de arte de transmitir o ensinamento? Mas por que você pensou essa ideia de arte de transmitir o ensinamento? Tenta explicar isso com outras palavras.
Bom, enquanto o Davi reflete sobre isso, é só para a gente poder ter uma perspectiva mais sua, entendeu, Davi? Que seja a sua forma de explicar isso, tá? Vamos refletir um pouco sobre o que a Márcia, a Marisabel e a Gabriela disseram, né? Vocês três trouxeram essa perspectiva do saber ensinar, né? Para mim tá bem clara essa questão, né? De saber ensinar algo a alguém. E nos três discursos de vocês isso aparece para mim de forma clara. E aí, claro que vocês apontam algumas questões metodológicas também. Quando você traz algo da atualidade para o contexto de uma disciplina, isso é uma escolha metodológica, que tem a ver, que a didática também dá conta. A questão da gente refletir sobre, né, dependendo de qual estado, né, em qual momento do nosso percurso, né, de formação a gente acha que é didático fazer X ou Y. Então, por exemplo, lá na educação infantil, é didático, por exemplo, que a gente trabalhe com os cantinhos de aprendizagem. Não sei se algum de vocês aqui passou por educação infantil, mas geralmente numa sala de aula de educação infantil é como você ter lá o cantinho da brincadeira, o cantinho da leitura, não é leitura, porque tem uns livros com imagens que as crianças podem brincar. Então a sala de aula ela é organizada em cantinhos. E isso é didático para a educação infantil. Será que seria didático no ensino superior a gente fazer os cantinhos, né? O cantinho da imuno, o cantinho da evolução, entende? Então, quando a Marisabel e a Márcia trazem essa questão, né, que eu percebo que tem algumas coisas que fazem mais sentido para mim hoje, é porque depende muito das experiências, né, que a gente tem ao longo da vida, e quais aprendizagens isso gerou na gente, de que maneira a gente também vai entendendo como a gente aprende. Porque a didática também tem muito a ver com isso. A gente fala muito da ensinagem, mas a aprendizagem é uma dimensão contemplada pela didática. E é importante que a gente entenda como nós aprendemos, né? Que aí, claro, o professor pode facilitar as aprendizagens, mas é importante que o aluno entenda como funciona para ele aprender. Para alguns, por exemplo, aprender significa escrever. Para outros, aprender significa ver um vídeo. Para outros, aprender significa ouvir alguém falando, né? Que aí, quando o Fernando trouxe os estilos de aprendizagem, isso vai ficar mais claro. Mas é importante entender que a didática é uma relação dupla, tá, gente? De ensinagem e aprendizagem. E aí, claro, né? Qual parte cabe do latifúndio para cada sujeito, né? A ensinagem cabe ao professor, a aprendizagem ao aluno. E o professor ele tem um papel muito importante de mediar essas aprendizagens. E para isso ele utiliza alguns recursos da ensinagem. Aí o Davi trouxe, eu acho que seria algo relacionado à maneira como a pessoa consegue transmitir aquilo que ele sabe para outras pessoas de uma maneira que elas consigam entender. Tendo uma maleabilidade de poder mudar a maneira de ensino, dependendo para quem se está ensinando, por exemplo, ter diferentes maneiras de explicar a mesma matéria de maneira diferente. Davi, você foi num ponto assim que eu acho que ele é um dos mais importantes, né? Porque aí a gente consegue aplicar qualquer perspectiva da didática nisso que ele trouxe, né? Se a gente parar para pensar, porque a didática tem isso, né? Você saber, você tem que ser flexível o suficiente para poder pensar metodologias que funcionam melhor para ensinar determinado conteúdo. E se por acaso aquela metodologia que você planejou ela não der certo, você ter a flexibilidade de mudar, às vezes até no meio do processo, né? Então acho que você trouxe aí um ponto que é bastante relevante. Eu não sei o que o Fernando pensa, mas assim, eu gostei muito das contribuições de vocês, tá, gente? Muito bom. Eu estou aqui pensando, né, na fala, né? Eu fiquei atento à fala transmitir, né? No momento, a gente tem aquela ideia, assim, que o professor... É uma visão, né? O professor é aquele que transmite, né? Conhecimento. Tal. Então, esse papel do professor, eu estava pensando mais do ponto de vista do professor. Ele, conforme for a teoria que vocês forem estudar, né, a concepção de professor que vocês estudar, ele vai se modificar as posturas do professor. Porque o aluno ali, ele não é uma tábula rasa, né? Ele tem contribuições ali, ele pode trocar com o professor. Né? Então, ali, por exemplo, quando você está trabalhando no conteúdo, ali o aluno não é passivo frente àquilo, ou pelo menos não vejo meus alunos assim. Né? E aí, tem situações de ensino-aprendizagem, né? E o professor ele está mediando ali, e o aluno é protagonista. O aluno ele está ali criando, ele está refletindo. Se não tiver o papel dele muito bem, como fala, delimitado, se ele não tiver na ação, aí essa modalidade ela não ocorre. Né?
Então, eu vejo dessa outra maneira, né? Nesse processo que o Gustavo de ensinar de aprendizagem, né? Qual que é o papel do professor ali? Ele é o professor que vai trabalhar ali apenas ele falando, o aluno recebendo, né? Tipo assim, emissor e receptor, ou essa relação ela vai muito além? Né? Eu gosto de pensar que essa relação vai muito além. Muito além. Né? O aluno, ele faz parte de todo esse processo de uma maneira muito ativa, né? E, inclusive, retirando aquele papel, aquela ideia de que o professor... Gente, essa ideia já está muito longe, assim. Esse professor, ele é detentor de todo o conhecimento, ele sabe tudo. Não é assim. Né? Não é assim. O professor ele pode ter um papel muito importante na mediação. É lógico que o professor teve uma formação ali, ele tem uma expertise dentro daquilo que ele está trabalhando, né? Mas falar que o professor ele é o centro de tudo, ele é o detentor do conhecimento, só ele sabe, essa visão, a gente vai lendo assim no texto, a gente vai se capacitando de ver que isso não cabe mais. Essa ideia de que o professor é detentor de todo o conhecimento, né? Então, acho que essa é uma perspectiva que entra dentro do estudo da didática, né? E assim, por isso que eu trouxe para vocês quando a gente fala das metodologias, no meu módulo, as metodologias ativas, porque eu acho que uma grande contribuição que a gente tem nos textos e exemplos das metodologias ativas é justamente mostrar o papel do aluno. Né? Ele como protagonista, ele tem um papel muito ativo. Quer ver uma metodologia ativa, gente, muito antiga, até muito antiga, que eu fiz na escola, já fiz no ensino superior com os meus alunos? Teatro, por exemplo. Um teatro temático relacionado a um assunto. Gente, tem mais do que uma metodologia ativa mais, assim, clássica do que essa, fazer um teatro. Ou então, por exemplo, o professor Gustavo, né? Ele trabalha muito com cinema e educação, colabora com ele, né? Produzir um vídeo, né? Ou seja, imagina, você vai produzir um vídeo. Gente, para você produzir um vídeo, tá certo, você pode trabalhar isso individualmente ou em equipe. Você tem que mobilizar ali tantas habilidades, exato, né? Você tem que ter tantas organizações, você tem que ter tanta ação, né? Para promover aquele produto ali, né? Digamos assim, esse vídeo, relacionado, por exemplo, a um determinado conteúdo, de uma disciplina. Vocês entendem? Então, por isso que eu acho que é bacana essa dimensão aí das metodologias ativas, desde as mais clássicas até as mais atuais, porque tem muitas metodologias ativas mais atuais, assim, tipo aprendizagens por projetos, e assim vai. Sala de aula invertida, para a gente dar um olhar sobre isso. Então, gosto sempre de pensar do ponto de vista do aluno, assim, que o aluno não é passivo frente a tudo. Ele é muito participante, ele tem que ser participante, né? E dependendo como a atividade o professor ele monta ali para trabalhar com os alunos, dependendo dessa configuração, né? O professor ele vai permitir essa atuação do aluno de uma maneira muito forte, né? E também eu acho que outra dimensão que eu fico pensando, assim, que é interessante, é a questão do contexto, né? Do contexto, quando você vai, igual falar aí, ó, fazer ponte com o cotidiano, ou então o contexto daquilo que você vai trabalhar, do que está acontecendo na sociedade, qual que é o significado político, social e econômico que aquele conhecimento ele está inserido. Né? Então, tem essa outra perspectiva também, que entra ali na sala de aula. Eu consegui, assim, através do que o professor Gustavo falou e os alunos, né, vocês em conjunto, de refletir isso agora, né? A gente ficaria o dia inteiro, né? Falando, né? Eu acho, a gente ficaria o dia inteiro. Mas é bacana a gente pensar sobre ter um ponto de partida e a gente, ao longo da disciplina, a gente ir conseguindo ampliar isso, né? Até a gente, o professor,
é um eterno aluno, assim, eu vejo. Exato. A gente precisa estudar, a gente precisa se atualizar, né, LG, nas Sim. nossas áreas do conhecimento. Nossa, esse dia eu estava aqui, né, pensando, né, na minha área, assim, eu estava lendo um artigo, aí eu vi que a célula do sistema imune, ela consegue... tem umas células do sistema imune, que são os neutrófilos, elas formam redes, assim, verdadeiras redes. O que significa essas redes? A célula, ela, quando ela é ativa, ela libera todos os seus conteúdos dentro dela, inclusive o núcleo, né? E como se estivesse lançando uma rede de pesca mesmo. E aí ela espalha, assim, para tentar conter a infecção, né? E aí eu falei assim, gente, esse conhecimento ele não é tão novo, mas ele é bastante comentado hoje em dia dentro da área. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que levar isso para os alunos, né? Como que eu poderia levar isso para os alunos? Construindo lâminas didáticas. Lâminas didáticas, não seria difícil de fazer isso. Constrói a lâmina, faz a coloração, contextualiza, que só mostrar não é importante, mas contextualiza ali, aí eu consigo levar para os alunos essa ideia das chamadas NETs. E assim vai. Esse é um conteúdo das ciências biológicas, mas existem vários outros, né? Na dimensão pedagógica, nossa, já é outra questão, né? Vai pensar a educação, enfim. Então, a gente precisa, o professor ele está sempre, ele tem que procurar se atualizar, né? Tem que estar antenado daquilo que está acontecendo. E aí, mesmo a gente estando antenado, isso não significa que a gente é detentor de todo o conhecimento. A gente está apenas em processo, né? A gente está ali buscando para tentar levar isso para a sala de aula, né? E essa profissão, ela... Ai, gente, eu adoro ser professor. Gustavo, nossa, Gustavo também é gratificante demais, assim. É uma sensação, assim, de que você está dentro daquilo que você realmente escolheu. Mas não com aquela visão romantizada de que a educação é um dom, né, Lígia? A gente vê isso muito nos discursos, né? Inclusive, há muitos trabalhos dentro da educação. A educação tem que ser um dom. É como se ela se autogerasse. Não é assim, né? Nas várias dimensões, inclusive da profissão, tudo é processual, a gente aprende, né? A gente aprende durante durante um processo. É simplesmente assim como um toque de mágica e as coisas surgem, não é por aí. Não. Né? A sua prática também, né? Docente, se eu pegar a minha prática no início de carreira, lá no começo dos anos 2000, e agora eu tenho uma prática completamente diferente. Por quê? Porque é um processo de formação mesmo, né? Essa ideia de que ser professor é vocacional e tal, isso aí é para justificar baixos salários, tá, gente? Que aí uma coisa que você faz por vocação, você faz de graça. Você faz de graça, exato. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente se profissionalizar e defender essa perspectiva, né? É bem essa ideia de evolução mesmo, né? A gente... nossa, um monte de coisa. Uma coisa, por exemplo, que eu já tinha mudado antes da pandemia, né? Eu parei de dar prova. Eu já tinha parado de dar prova. Porque eu acho que a prova, ela não dá conta. Porque você vai pegar lá um dia que você vai avaliar todo o conteúdo do aluno. O que eu estava fazendo antes da pandemia era entregar a prova para o aluno no começo do semestre. E aí eu falava, ó, cada questão dessa aqui tem referência a uma aula. E aí no dia tal vocês me entregam ela respondida, porque o aluno ia fazendo. O que eu fiz aqui no remoto, eu mudei isso, porque eu coloco a questão direto no módulo. E aí o que eu fiz agora com o retorno presencial? Eu mantive a avaliação desse jeito, o aluno responde no mudo e a gente usa o tempo presencial para que ele serve, né, gente? Porque, sinceramente, a gente usar um período presencial para aplicar uma prova, vamos combinar? Ao invés de a gente estar lá trocando uma ideia, conversando sobre, a gente vai usar o tempo para ficar vendo o aluno sofrer. Eu, particularmente, não sei, acho que o Fernando também tem essa percepção. Eu odeio aplicar prova, porque é um sofrimento que o aluno tem para fazer uma prova, e eu sofro junto, porque eu sou muito empático com essa questão. Sabe, me incomoda. E aí eu fico pensando, eu estou avaliando meu aluno fazendo isso? Né? E aí, quer dizer, esse tempo aqui que a gente podia estar, por exemplo, fazendo um debate, ou alguma coisa, ou uma aula prática, eu estou usando para aplicar uma prova, né? Tudo bem que quando a gente vai para a realidade, se vocês forem prestar um concurso e tudo mais, você tem uma prova. Mas o que eu penso? Se o aluno está preparado para responder uma questão, ele pode fazer isso numa situação de prova
de um exame e tudo mais, ou não, né? Então, assim, eu já tinha mudado isso, uma coisa que eu mudei na minha prática já faz um tempo, e o remoto, na verdade, ele só intensificou. Isso que o Fernando trouxe dos feedbacks, eu acho muito difícil você conseguir dar um feedback para o aluno na prova, porque como que você vai dar um feedback, gente? Você pegar lá, por exemplo, uma prova com 10 questões, uma turma com 20 alunos. 10 vezes 20 são 200. Como que você dá 200 feedback numa prova? Só que no remoto, quando você separa as questões por módulo, o que, que vai acontecer? Ao invés de você ter 200 feedback para dar de uma vez, você tem lá 20, né? Aí é mais fácil de fazer e se otimiza, né, o processo. Porque a avaliação, a ideia da avaliação é que o aluno ele aprenda com a avaliação e não que ele simplesmente reproduza, né? Nossa, LG, eu concordo tanto com você, o aluno aprender com avaliação. Porque isso significa o quê? Que existe várias formas de fazer uma avaliação. Você pode ter uma avaliação diagnóstica, igual, por exemplo, quando o professor fala assim, o que é didática para vocês? Ele fez o quê? O que ele aplicou aqui agora? Avaliação diagnóstica, Exato. ele quer saber da turma qual que é as ideias iniciais que os alunos têm sobre didática, não é isso, Gustavo? A gente está fazendo uma avaliação diagnóstica com vocês aqui agora. E em cima disto, a partir do que vocês falaram, nós estamos refletindo sobre isso, né? Exato. Quando, por exemplo, o professor Gustavo falou sobre, eu mudei minha forma de avaliação. Eu acho que essa avaliação, Gustavo, não sei, você concorda comigo? Você está muito preocupado com uma avaliação mais formativa. É processual, né? Exato. O aluno ali, desde o início, ele já consegue se expressar e a maneira com que você faz a avaliação, ela é formativa. Exato. É formativa. Exatamente, Fer. O que eu percebi nesse negócio de fazer avaliação desse jeito? Né? Trabalhar com tópico e o aluno responder lá algumas questões, e aí eu dar o feedback e o aluno poder refazer a resposta dele, que eu tenho feito isso. Quando chega mais para o final da disciplina, praticamente o feedback sua resposta atende o objetivo e tudo mais, porque o aluno ele vai aprendendo o que fazer ao longo. Então, assim, eu me sinto muito mais fazendo meu papel de professor, fazendo isso, do que chegando lá em determinado momento do semestre, aplicando uma prova, e aí simplesmente fazendo um feedback geral para a turma, porque o que eu fazia era isso. Eu aplicava a prova, corrigia cada prova, colocava certo ou errado, eventualmente, se tivesse alguma coisa muito equivocada, eu colocava alguma observação na resposta do aluno, e aí eu fazia um comentário geral da prova com a turma inteira. Só que eu não consigo atingir o aluno específico, porque quando você faz o comentário geral, alguns alunos vão te ouvir, outros não. Agora, quando você dá um feedback para a Gabriela, por exemplo, ela sabe que o feedback é para ela. Se eu faço um feedback da questão 1 para a turma inteira, nem todos vão entender. Sim, então, assim, não foi eu, né? Exato. Então, assim, hoje eu consigo falar que eu avalio meus alunos de forma... a minha abordagem formativa. Eu tenho plena condição de falar isso. Até uns 2, 3 anos atrás, eu não conseguia ter essa perspectiva. Agora sim. Porque se o aluno ele pode, a partir de um equívoco, ele pode refazer a resposta dele, me mandar uma resposta refletida a respeito lá do equívoco, eu acho que eu estou conseguindo contribuir para a formação dele. E, de fato, ao longo do semestre, eu consigo perceber esse crescimento, né? Então, que é uma questão da didática, né? A avaliação, a gente não vai discutir tanto a questão da avaliação aqui na disciplina, mas de forma indireta sim, né? Porque a gente teve uma escolha de apresentar avaliações diferentes para vocês. Vocês têm uma multiplicidade de avaliações. Para vocês entenderem que avaliar não é só uma prova. Você pode avaliar os alunos de várias maneiras. E não sei se vocês perceberam, a gente atribui o mesmo peso para cada módulo, porque a ideia é essa. Uma prova, ela não é mais importante que uma aula prática. Nossa, amigo, eu penso, exatamente, eu falo amigo, a gente pergunta, é meu amigo mesmo, a gente, né, estamos aí junto há muitos anos. Eu penso da mesma forma, essa questão dos pesos, quando eu vou dar disciplina, de todos ali as modalidades dos conhecimentos que vão ser tratados, eu vejo da mesma forma, não tem que ser uma maior do que a outra. Eu, Fernando, eu vejo assim, todas são importantes. Então, por exemplo, quando nós colocamos na didática, que a AF é a última avaliação, que vocês vão colocar a experiência de vocês, gente, é tão valioso quanto todas as outras questões que foram abordadas nos módulos. Exato. Por que é menos?
Mas aí é a tal coisa, é uma perspectiva de como você pensa a avaliação, né, Gustavo? Porque nós temos, vocês vão passar pela universidade, não existe essa questão de certo, errado, depende de como que se configura ali, como que é a formação de cada professor, né Gustavo? Exato. Como que cada um vai ali organizar, né, os conteúdos, as avaliações. Então, vocês vão ter uma diversidade, assim, dentro da própria diferença entre um professor e outro. Isso faz parte da formação, né, LG? A gente, é importante falar isso, né? É importante. Exato. E aí, claro, né, vocês enquanto professores, vocês Isso vão é muito selecionar, bom. né, o que é mais importante. Mas foi o que a gente disse. Se enxergar enquanto profissional é você fazer um estudo e uma reflexão sobre a prática. Eu me sinto Isso, um professor profissional. Então, o que eu faço? Eu estudo sobre, eu reflito sobre isso. a prática. Muitas Também. vezes eu faço anotações, sabe, de situações assim que eu vivenciei, para poder refletir depois, num outro momento, né? Eu e Fer somos muito amigos há muitos anos, né? Pelo menos 10 anos, que é o tempo que a gente É. está. O Fernando está até um pouco mais de tempo que eu no FTM, né? Mas eu fiz 10 anos agora de FTM, então desde quando eu entrei, a gente já estabeleceu uma relação de amizade. E a gente pensa muito parecido nesse aspecto, né? Tanto é que quando a gente dá disciplina junto, é super tranquilo, porque a gente tem uma perspectiva muito parecida a respeito de avaliação e tudo mais. Mas tem a ver muito com formação, né? Essa especialização que o Fernando está fazendo, eu também fiz. Quer dizer, a gente acaba tendo as mesmas opções, né? De formação, de escolha de formação, e a gente fez sem conversar, né? Porque eu lembro quando você falou, eu tô fazendo, Foi, isso eu também tô fazendo. foi. Porque tem a ver com essa questão, mas é uma questão de formação, tá? Os alunos estão fazendo princípios evolutivos, eu apresentei a avaliação. E eu expliquei para eles: estou avaliando vocês assim, por isso, por isso, por isso. Uhum. Entende? Então, assim, a gente tem que ter uma clareza muito grande do que a gente está fazendo. E não só porque sempre foi feito assim. Não, gente. Não é porque sempre foi feito que tem que continuar sendo feito. Né? Mesmo porque os tempos são outros. A Gabriela trouxe aqui que até a gente aprende até com crianças de 3 4 anos. Por quê? Porque hoje a informação ela está muito disponível. Quando eu e Fernando tínhamos 3 4 anos, o acesso à informação não era tão fácil quanto é hoje. Era a Barça, né, amigo? Depois de foi crescendo, Barça. era a Barça. E olha Lembra? lá, né? E quem E olha tinha, lá. né? E quem tinha, porque o povo passava ainda na rua e aí tinha aquele monte, né? De enciclopédia. E nem todo mundo tinha em casa isso, né? Então, hoje você tem um acesso muito fácil. Então, obviamente que a informação está disponível. Agora, a curadoria da informação, que é um aspecto importante. Nossa, é verdade. E é isso que eu acho que a gente, enquanto professor, é um desafio, né? Que a gente precisa trabalhar mais essa dimensão da curadoria da informação e não tanto a transmissão da informação, né? Porque por mais que a gente inove algumas questões práticas, eu acho que ainda a gente transmite conteúdo, sabe, Fer? Em alguma Não, perspectiva, não, a eu gente não invalido acaba. a transmissão, mas eu acho que não é só ela, Exato, né? exato. Então a gente tem que. Porque a gente é como se fosse assim, a gente tem aquele corpo de conhecimento fundamentado, aí a gente coloca de uma linguagem, numa seleção, numa intensidade para o outro. Né? Exato, Então, para a gente atingir o outro. Só que nesse atingir o outro, esse outro ele começa a ser co-participante disso, assim. exato, Dependendo da atividade avaliativa que você dá, das atividades que você vai trabalhar, o outro também passa a ter um papel muito ativo nesse processo, né? Aí eu acho exato. legal isso. Eu acho que não pode ser só transmissão, porque senão fica aquela ideia assim, ó, o aluno é aquele que recebe, o O professor é professor é que aquele que transmite, transmite. exato, E é isso. E não é isso. exato. Bom, eu acho que vocês querem falar, depois dessa discussão que vocês viram que eu e o Fernando a gente deu uma viajada agora, né? Normal. Vocês querem colocar, depois dessas discussões, vocês querem fazer alguma complementação, meninos? Acho que a gente podia ouvir eles um pouco, né, Fer? Que a gente falou que foi legal que. Nós vamos ficar o dia inteiro aqui, Mas toda vez gente. é isso, viu, gente? Toda vez a gente E é acaba meio que legal, porque o que vocês trazem, né, nos faz pensar, refletir. né? É um legal.
A gente assustou vocês, pessoal? Eu aprendo muito ouvindo Ouvindo vocês. A Gabriela falou. Ó, a gente vai fazer exercício depois, vai ser legal. De estilo de aprendizagem. Que a gente tem uma ideia, né? Mas aí, a hora que a gente faz o teste, aí a gente acaba ampliando. Assim, nossa, quando eu fiz na disciplina, eu adorei, assim, achei bem legal. Eu quero que vocês façam, assim, no módulo 4, para ver essa questão dos estilos de aprendizagem. E é legal, por exemplo, quando você sabe o seu estilo, né, e você vai ser professor, e aí você tem uma diversidade de estilos dentro da sala, vocês sabiam que vocês podem elaborar uma avaliação de acordo com... diversificando os estilos? Né? Vou dar um exemplo para vocês, vamos supor, o professor Gustavo, ele tem um módulo ali que ele trabalha com vídeo, né? Sim. Tem gente que aprende muito com visual, né, e ouvir. No meu módulo, no módulo terceiro, eu trabalho com texto, capítulo, artigo. Então, é a dimensão que daquela aprendizagem, né, da leitura, Sim. do ler. Só o ler, não coloco o vídeo. Já no módulo 4, eu já coloco vídeo. Vídeo com texto. O professor Gustavo trabalha com narrativa ali, fotos, imagens. Então, todos esses canais nossos de ouvir, de ver, de falar, né? São mobilizados. E aí a gente, às vezes, pode ter uma tendência de ter mais um estilo de aprendizagem do que outro. Mas isso não significa que você não possa desenvolver todos os estilos. Exato. Pode falar, Gabriela. Vocês estavam falando um pouquinho mais cedo, você acabou de falar agora também, a respeito do estilo de aprendizagem de cada um. Eu há muito tempo, eu sempre ficava em dúvida, mas será qual a forma que eu aprendo melhor, não sei o que e tal. Aí, eu sempre aprendi melhor escrevendo, mas eu sempre ficava em dúvida. Aí, esses meses aí atrás, até foi bem ridículo, assim, mas eu tive certeza que é a minha forma de aprendizagem, assim, a melhor. Eu estava na academia, aí a moça me passou um circuitinho, era 10 exercícios. Aí eu ia lá, olhava a tal da ficha, uma, 2 semanas, eu sempre esquecia qual era o próximo. E como eu tenho bastante miopia, eu não enxergo muito bem. E aí eu tive lá, assim, na ficha. Eu falei pra ela assim, você não tem um papel, uma caneta aí pra você me arrumar? Aí eu escrevi o nome dos exercícios, dobrei, né, uma folha assim, sulfite ao meio, e escrevi os 10 exercícios. Eu escrevi grande na intenção de facilitar eu ver, né, enxergar. Pois eu não olhei a folha uma vez, nem aquela semana, nem na próxima, nem na próxima. Interessante isso aí. Ela é sinestésica, então, né, Fer? Sim. São pequenas situações que, às vezes, eu fui descobrir isso agora, com quase 21 anos. E às vezes, isso faz muita diferença. Porque você se adapta a sua forma de estudar baseado naquilo que você tem maior facilidade. Porque às vezes eu ficava me forçando a assistir muitos vídeos e não sei o quê, e não era um aprendizado assim sólido. E eu percebi que, da forma que eu fazia no ensino médio, que era realmente ler e escrever bastante, realmente continua sendo a forma mais adequada para mim. Exato. Legal, isso, olha a reflexão legal. Legal. E é importante a gente entender essa forma que a gente aprende até para potencializar, né? No meu caso, eu não fiz o teste ainda, Fer, mas eu vou olhar lá para fazer. Eu tenho quase certeza que eu sou auditivo. Por quê? Toca a música no rádio, eu começo a cantar meio que automático. Eu não consigo me localizar
na cidade por referência, eu localizo por nome de rua. Porque isso, na verdade, não é que eu leio o nome, é porque, na verdade, eu falo o nome. Então, para mim, é muito mais fácil falar assim, ó, o lugar fica na rua tal, do que a pessoa me falar perto daquele posto. Porque, para mim, o visual não funciona. Talvez por ser míope, né? E eu achei que era sinestésico por causa de escrever, mas o que eu comecei a perceber, Fer? Eu escrevo e falo. Eu preciso escutar o que eu estou escrevendo. Então, eu tenho quase certeza que eu sou auditivo. Mas é importante essa questão da gente compreender como a gente aprende, para entender também como que eu vou fazer para estudar, né? E é uma coisa curiosa que os alunos eles chegam no ensino superior e eles não sabem como eles aprendem. E aí quando chega na universidade que a autonomia de aprendizagem ela é exigida, muitos alunos têm dificuldade, principalmente no primeiro e segundo período, porque eles não sabem como eles aprendem. E aí eles são colocados numa situação que eles têm que descobrir isso por si só, né? Que é talvez uma reflexão para se fazer na escola básica, na educação básica, né? O aluno ele precisa ter uma clareza de como a metacognição dele funciona, para ele poder entender como ele vai estudar e otimizar a aprendizagem, né? Mas é interessante, Gabriel. Mas você vê que curioso, né? Foi uma situação. Você já tinha uma impressão que talvez você fosse uma pessoa que precisasse da escrita por causa da forma que você aprende, e aí numa situação tua do cotidiano, que é a ficha da academia, que é um inferno decorar aquilo, né? Pelo amor Ela de até me deu uma Deus. boa dica, viu? Porque, Nossa. nossa, aquelas Não. fichas, pelo amor de Não, eu não Deus. decorei até hoje a minha, e eu faço a mesma série faz anos, né? Aí eu tenho um Nossa. aplicativo, o que que eu faço no aplicativo? Eu vou marcando Ah, o na aplicativo é sequência. legal, porque eu sou mais visual. Embora eu seja míope, gente, eu preciso ver, né? Sabe assim? Eu marco no aplicativo, mas o que acontece comigo? A minha questão eu sei que o visual não é tão importante, porque na verdade para mim é a palavra. A palavra. E eu acho que a palavra tem a ver com o auditivo, mesmo que ela esteja escrita, entendeu? Eu acho que é muito do auditivo. Eu sigo lá, mas até hoje não memorizei também não, viu? Mas também é que eu não dou muita importância, eu acho. Pode falar, Gabriela. Pois é, você acabou de falar a respeito de ouvir. Eu também. Agora, vendo você falar disso, eu também posso perceber isso em mim. Porque às vezes aquele assunto tá um pouco difícil e tal. Aí vem um colega e fala: o que você aprendeu sobre isso? Não sei o quê. Aí a gente discute. Um sempre sabe um pouco mais de um assunto, o outro sempre vai saber um pouco mais de outra coisa. E discutir sobre aquilo ali, tentar passar o que eu sei para frente, também me ajuda. Então eu acho que cai nessa de ouvir. Então, realmente, escrever e ouvir é o meu combo de aprendizagem. E é bom você ter falado isso, porque talvez fique aí uma coisa para vocês pensarem, né? Agora que vai retornar presencial, eu acho que vale a pena vocês tentarem fazer grupos de estudo, né? Nossa, é verdade. Quando a gente era aluno, né, Fer, é tão comum a gente estudar junto. Esse negócio de estudar sozinho, gente, não era muito comum quando eu fiz graduação, não. Eu lembro que a gente não vira era e mesmo. mexe, não era? Eu lembro que na UFTM também tem isso, né? As salas de estudo. Lá na Unesp de Rio Preto tinha as salas de estudo, a gente reservava toda semana. Tem a biblioteca, né? Sim, e as salas são maravilhosas, viu, da biblioteca da Univerde. Mesmo. De Nossa, estudo. mesmo. Pode falar, Gabriel. É isso que eu ia falar. As salas da biblioteca lá, as de vidro ali, que você consegue reservar, pelo menos 3 pessoas, e assim, são excelentes. Muito Só bom. que nesse ponto de estudar com alguém, desde o início ali, para mim já não funciona. Porque eu tenho déficit de atenção. Então, se eu tenho alguma coisa que me distrai, por exemplo, se é um amigo muito próximo, não vai dar certo. Vai conversar várias outras coisas. Eu tenho que fazer essa licença ali para depois a gente pensar em discutir aquilo ali com alguém. Mas é muito bacana. Eu tô rindo. Inclusive, as salinhas lá são incríveis. Eu tô dando risada aqui porque até a gente, quando vai fazer alguma coisa, tipo, tem que fazer alguma coisa junto, a gente, tipo, do 100% do tempo que a gente usa pra fazer, 10% efetivamente a gente faz. Os 90% a gente fica conversando outras coisas. Nossa, não. Eu, por muitos anos da minha vida, tomei até Ritalina.
cheguei a tomar LA de 30. Então, e fiz um acompanhamento com a neuro, com profissionais da área, e ela sempre batia na mesma tecla. Não adianta eu aumentar a dose do seu medicamento se você não mudar seu comportamento. Então, assim, foi uma coisa que eu mudei, assim, para a vida. Porque começa na organização em casa, do básico ali. Se eu não colocar essa caneta no mesmo lugar, eu não vou conseguir lembrar onde que ela está. Então, você vai moldando, né? Você vai se moldando. Gabriela, sua fala me faz pensar, assim, acho que uma coisa bacana, assim, mas filosofando, né? Pensando, como é importante a gente saber como a gente funciona nessa situação, né? É um autoconhecimento. Sim. Você tirar um tempo para você pensar assim, como que eu funciono nessa situação? Nossa, gente, você acha que e colocar em prática, né? Igual a sua médica falou, você tem que mudar o comportamento, né? Alguma coisa assim. O tanto que é legal, né? A gente se auto-perceber e aí desse auto-perceber. Mas a gente tem que tirar um tempo pra gente fazer isso, né? Só que é um trabalho, assim, difícil, árduo e que leva tempo. Exato. Não é hoje que eu vou, com uma coisa, conseguir mudar aquilo ali. É passo a passo, né? Exato. Gente do céu, pelo amor de Deus, vocês me dão licença. A minha mãe saiu e ela largou um trem no forno pra me ver, deixou a luva pra mim não esquecer. Agora eu tô mexendo plástico. Que vontade. Pessoal, Ele já tá dando aula pra essa turma? Tá, né? Então, alguns sim, né? A Gabriela, a Márcia estão fazendo. A Maria Isabel e o Davi eu não tenho certeza. Porque. Deixa eu ver aqui. O Davi tá fazendo a disciplina. E a Maria Isabel também. É porque eu acho que eles não falaram muito na aula de quinta-feira, né? Mas todos eles que estão presentes hoje, eles estão fazendo a disciplina de princípios evolutivos. Só que nem todos os alunos que estão fazendo a disciplina de princípios evolutivos estão fazendo didática, que eu achei estranho. Mas alguns já fizeram, tá? Por exemplo, o Rodolfo, lembra do Rodolfo? Lembro. Ele está fazendo princípios evolutivos agora e ele já fez didática com a gente. Tem mais alguns. A Júlia, lembra da Júlia do semestre passado? Lembro da Júlia. Uhum. Então, eles estão fazendo. Então, acho que alguns já fizeram. Eles anteciparam. Eu acho que é por isso que a gente está com menos aluno agora. Né? Mas tem... A turma de princípios está com 22. Mas eu sei que vários deles já fizeram a disciplina. E todos que estão aqui, eles estão fazendo princípios evolutivos. Legal. Né? Bom, pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário, alguma coisa? Vocês perceberam que a gente deu uma viajadinha, mas faz parte também, acho que esse momento de refletir, né? Que eu acho que não tem muita... Na biologia acaba não tendo muito isso, né? Nas disciplinas mais... Não tem, às vezes não tem os momentos, né? Tem, mas não é escasso, né, LG? É escasso. Só alguma situação ou outra. Na quinta, por exemplo, a gente começou a disciplina discutindo, porque eu abri para os alunos falar sobre o que eles esperavam da disciplina e tal, a gente fez essa discussão. E aí depois, num determinado momento, não sei o que aconteceu comigo, Fer, eu até pedi desculpa para eles. Sabe quando você começa a falar, e aí, quando eu percebi, eu tinha terminado a aula e eu não tinha aberto para eles falarem. E aí, nesse remoto, é difícil, porque no presencial, o que acontece? Você olha para a cara de um aluno, você percebe que tem alguma coisa que não está... é outra coisa, né, gente? Eu fiquei até com vergonha depois, quando a aula acabou. Até pedi desculpa para eles, que eu achei que eu tinha dado uma disparada, sabe? Porque me senti uma corrida, né? Mas foi muito, muito engraçado, porque estava super legal, tava bastante tração assim na aula, e aí de repente, não sei o que aconteceu comigo, eu dei uma... Sabe, parece que eu engatei a quarta marcha e fui. Mas é porque eu acho que a gente já está na perspectiva da volta do presencial, a gente está fazendo aquela transição ali, sabe? A gente está no virtual, mas a gente já sabe que nós vamos retornar. Então pode ser alguma coisa assim, às vezes, né? Tipo, acaba logo, né? Acaba logo essa aula virtual, porque eu quero presencial, né? Pode ser. Mas foi... Obrigado, Gabriel. Bom, se vocês não tiverem mais nada para dizer, eu acho que a gente pode encerrar por hoje, que foi
a gente atender os objetivos, que é apresentar a disciplina, fazer um diagnóstico, né, do conhecimento de vocês. Infelizmente, boa parte da turma não pôde participar, mas a gente compreende isso, né? De repente, Fer, a gente podia ver com eles que aquela atividade final, a gente podia tentar fazer ela presencial, Presencial, né? às 6 horas está cadastrada a nossa disciplina, né? Podia tentar fazer numa pré-aula, porque está marcada dia 7, mas podia fazer na outra semana, talvez na pré-aula de princípios evolutivos, na quinta-feira. Você dá aula de quinta? Dou. Então seria ótimo, né? Porque marcaria das 6 às 7, Das 6 né? às 7. Nem que sejam 2 semanas, entendeu? A gente Sim, marca 2 encontros, né? 2 encontros, e aí o pessoal já vem para aula, aí se alguém não puder chegar, de repente grava o vídeo, né? Qualquer coisa do tipo. Ou a gente pega um pouquinho nesse dia a gente pode começar a aula talvez umas 7h30, as nossas aulas, né? Pode também. E aí poderia fazer, sei lá, das 6 até as 7h30, que aí o pessoal que for chegando, que eu acho que seria legal fazer essa atividade final presencial, mas aí a gente conversa com eles. Eu vou, como praticamente a turma inteira de princípios é a turma de didática, tirando um outro aluno. Você tem contato direto. Eu tô achando que é a turma inteira, viu? Que ótimo. A turma inteira de didática tá fazendo princípios evolutivos. Muito então, bom. de repente, conversar com eles e fazer isso, né? Se eles poderiam chegar. E aí a gente marcaria, então, para quinta, depois do dia 7. Nossa, acho que seria até mais legal, viu? Que aí fecharia, a gente podia até fazer sei lá, uns comes e bebes, alguma coisa assim. Um happy hour, assim, isso, né? para poder ficar mais legal. Certo? E aí, com certeza, até dia 7 de maio, essa condição da pandemia vai estar bem mais sob controle, eu espero, pelo menos. Né? Acho que porque vai ter dado esses boom do carnaval, do final do ano, e aí, então eu acho que a tendência é ter uma e aí, baixa, vacinação, né, e tudo mais, e provavelmente deve surgir aí uma outra vacina mais, que não precisa de reforço tão recorrente, né? Mas eu acho que a gente podia pensar sobre isso. O que vocês acham, meninos? A gente tentar marcar essa atividade do dia 7? Final. A gente marcaria numa pré-aula da quinta-feira. E aí vocês apresentarem presencial ao invés de ser à distância. Eu acho incrível a ideia. Ótimo. Vocês falaram de estar um pouco mais tranquilo. Eu confesso que eu estou com um pouco de medo. Porque agora, voltando à faculdade, né? Volta também às festas universitárias. O pessoal, não sei se eles estão ali botando o pé no freio, né? Mas, Gabriela, as festas não pararam, viu? Porque eu tenho uma parceria com o pessoal da EPAMIG. Agora a única diferença é que os universitários estão reunidos, né? Não, mas eles reuniam. Sabe essa estrada da MG 427? Tem umas chácaras para ali. Eu não conheço aqui direito. O pessoal fazia umas festas ali. Eu fiz uma atividade com o pessoal da Uniub, porque a Uniub continuou, né? E aí um dos professores era pai de aluno, né, da Uniub, e ele falou para mim que o pessoal estava fazendo festa direto. Então, na verdade, isso nunca parou. Ficou escondido. Entende? O que eu acho que deve dar um pico aí, porque com o retorno da aula, o tempo junto, ao longo de uma semana, isso deve potencializar. E aí também aumenta a lotação de ônibus, tem essas coisas também que eu acho que acaba dando uma movimentada. Mas a gente tem que pensar que muita gente está vacinada também. Né? E assim, eu espero que o pessoal tenha cuidado de usar máscara, passar álcool em gel, porque isso aí também ajuda a reduzir a proliferação. Deve dar um aumento? Eu acho que sim, porque esse aumento de circulação, claro que vai ter um aumento. Mas natural. Muita gente pegou Covid também agora. É verdade. Muita gente. Assim, o número de pessoas que eu mesmo peguei, e assim, até hoje eu tô querendo descobrir como. Porque eu não fui em festa, nem comendo fora eu tô, gente. Eu também tô comendo eu e a minha mãe, a gente pegou. Então, assim, eu acho que... Eu e minha mãe, a gente pegou em abril do ano passado. Faltava uma semana para chegar a idade dela para tomar vacina. Ela, não sei, talvez ela tenha pego primeiro, que ela começou a ter sintoma. Uma semana depois eu estava com sintoma também. Vocês pegaram no pior momento, né? Porque esse momento aí foi aquele momento que morreu um monte de gente. Não, a gente ficou assim, 15 dias assim, inútil. Eu também. Eu moro em apartamento, então super perto as coisas. Do meu quarto na cozinha, eu já estava ofegante. Assim, foi bem complicado. Então, talvez por esse motivo que eu tenho um pouco mais de receio, né? Porque eu tive numa fase que foi um pouco mais
complicado. Mas vamos torcer pelo positivo, né? A gente está sendo otimista, né, LG? A gente está sendo otimista, sim. Tá tentando ser otimista, porque... Mas assim, tem claro que assim, é um otimismo não cego, né? Que também tipo assim, é aquele coisa imprudente, vamos fazer de qualquer forma, a gente vai seguir as normas da universidade, né? Exato. Né? Dá para ter um otimismo porque a gente espera que as pessoas elas entendam essas questões das normas, a gente espera que as pessoas estejam vacinadas. A gente também sabe que muita gente já pegou e isso pelo menos dá uma imunidade não para todos, tá, gente? Porque tem gente, por exemplo, que teve Covid e depois de um mês teve de novo, tá? É verdade. Então, não dá pra gente ficar tão... Mas considerando outro, e assim, quando a gente olha os números, tem muita gente com sintoma, mas a proporção de internados e mortos, apesar de ter tido um pico de mortos aí, mas se você vê a curva de contaminados, gente, a curva de contaminados é uma coisa absurda. É mesmo. Porque o que aconteceu? O pessoal tomou vacina, parou de ter todos os cuidados. Então, por isso que aumentou a contaminação. Mas como está vacinado, o efeito é menor. Então, por isso que a internação e morte é menor. Porque se fosse a mesma proporção que a gente teve de... sabe, contaminado e morto, lá em abril, por exemplo, não estaria 880, média móvel de 880 não, estaria uma média de 5, 6 mil mortes por dia. Né? Então dá para ter uma esperança. Só que, é claro, ter esperança e ser positivo não significa ser imprudente. Né? Tanto é que eu pedi para o pessoal que não vacinou para vacinar, para tomar cuidado de não tirar máscara, de... passar álcool em gel, de lavar a mão, porque lavar a mão é mais eficiente que passar álcool em gel. É excelente mesmo. Entendeu? Porque o sabão, os detergentes, eles acabam com o capsídeo viral. O álcool desidrata o vírus. E não necessariamente todos os vírus que de natura, né? Nem todos os vírus são envelopados. E aí o detergente rebenta tudo, gente. Melhor coisa que tem é lavar a mão com sabão ou detergente. Sabãozão mesmo, isso aí. Entendeu? Mas... E aí o Davi falou também que acha legal. Eu acho que a gente pode tentar marcar, Fer, talvez nesse dia, na primeira, depois eu olho no calendário, ver certinho, e aí eu consulto eles a semana que vem, tá? Na quinta-feira começa às 6, e aí vai até às 7h30. Aí a gente avisa a turma, né, que a gente... No caso, eu vou estar na turma de princípios evolutivos, né, então eles teriam aula comigo anyway. Aí a turma que você estiver dando aula, você avisa só nesse dia que vai começar 7h30. Então a gente faz das 6 às 7h30, o pessoal que puder chegar às 6 começa, e aí o pessoal que for chegando vai... E aí a gente faz presencial, né? Pode falar, Márcia. Eu sou de outra cidade, eu vou de ônibus. Eu não devo chegar no horário que vocês começarem a aula, mas eu tô chegando, tá? Perfeito. Não, perfeito. Tá bom. Porque aí a gente estende até 7h30, porque aí o pessoal que tem essa questão do ônibus e tudo mais, tem pessoal que trabalha também, aí a gente vê certinho, que aí como são 11, eu já até faço a consulta na turma. Eu vejo quem pode chegar, então esses se apresentam primeiro. E aí o pessoal, no caso da Márcia, a gente já sabe que vai ser depois das 7, né? Mas dá pra gente, eu acho que vale a pena, e a gente pode fazer realmente uns comes e bebes nesse dia aí, né? Com cuidado, né, tá, gente? Aí contamina todo mundo nesse dia. Põe uns álcool em gel, ó, põe umas luvas, né? Coloca umas luvas de plástico, vocês vão pegar tudo com luva. A gente pode talvez até, não sei, de repente fazer um estudo para colocar a mesa na hora que for comer lá fora, mais aberto. Exato. É que depende de como vai estar a situação até maio, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Tomara que esteja bem mais tranquilo. Assim a gente espera. Bom, pessoal, vocês querem colocar mais alguma coisa? Senão a gente pode encerrar por hoje. Por mim tá certo.